Vocês, eu espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos começar mais uma aula de ciências. E como eu já havia dito para vocês na última aula, né, de apresentação, a gente vai falar sobre o conteúdo de máquinas simples. Então, o que são essas máquinas simples, né? A gente pensa em máquina e aí pensa em coisas grandes, né, em máquinas mais complexas, como um carro, por exemplo, é um tipo de máquina, né? Ou uma máquina de costurar, por exemplo. Mas as máquinas simples, na verdade, elas são ferramentas que ajudam a gente no dia a dia. E elas são... É como se no início a gente tivesse que fazer máquinas simples, né? Que são esses tipos de ferramentas. E aí, com essas ferramentas, a gente foi evoluindo, né? Foi aprendendo como aplicar a física, para assim poder fazer as máquinas mais complexas. Mas existem máquinas no nosso dia a dia até hoje que são simples, né? Que ajudam, que auxiliam a gente. Então, o que são essas máquinas, né? Elas são pequenos objetos e ferramentas que facilitam a nossa vida ao nos permitir usar menos força e transmitir o nosso movimento a um outro ponto. Alguns exemplos dessas máquinas são alavancas, planos inclinados e roldanas. Aqui nós temos um exemplo de alavanca, né, dos primórdios, né, do início de tudo. Aqui nós temos um exemplo de plano inclinado. Então, olha aqui, quem nunca viu uma rampa, né? A gente vê, às vezes, alguém tentando colocar areia no caminhão mesmo. Areia no caminhão, ou vai subir na rampa de casa, por exemplo, né? Tudo isso isso também é uma máquina simples, tá? Certo. Hoje a gente vai ver sobre as alavancas e aí na próxima aula a gente vê sobre as roldanas e os planos inclinados, tá bem? Então, o que é uma alavanca? É uma barra rígida, ó, que nós podemos ver no desenho. É uma barra rígida, tá vendo? Ela pode ser de qualquer material, né? De madeira, metal, um material que seja resistente para suportar o peso, que se move apoiada sobre algum tipo de suporte, né? Que é o ponto de apoio. Então, olha só. Aqui nós temos, por exemplo, aqui nós temos uma barra, né? Vamos supor. E aqui eu tenho o ponto de apoio, que é a minha mão. Ela não vai mexer assim. Ela vai mexer apenas assim, tá? E como a gente pode ver aqui pelo desenho, na alavanca a gente vai estar colocando o quê? Uma força potente. O que é essa força potente? É uma força que nós vamos colocar, né, em cima para mover algo que precisaria de uma força maior nossa. Mas como a gente está fazendo isso na alavanca, a gente consegue levantar pesos maiores. Vamos pelos exemplos aqui. Nas alavancas a gente tem 3 tipos de alavanca. Essa aqui é a alavanca interfixa. O que é uma alavanca interfixa? Olha só. A tesoura, por exemplo, é um tipo de máquina simples, né? Que ela auxilia a gente com algo que a gente teria que fazer muito mais força se não tivesse ela, né? A gente não consegue cortar o papel com o dedo. Então, olha só. O que é a alavanca interfixa? É o ponto de apoio. Ela fica um ponto de apoio entre os pontos. Então, aqui, ó, tá vendo? Esse azinho aqui é de apoio, ó, ponto de apoio, aqui na legenda. E ela é fixa, tá vendo? Você lembra lá na tesoura, olha aqui, ó, no desenho. Tem um pontinho fixo, né? Que essas partes não saem uma da outra, ela tá grudada aqui nesse pontinho fixo. E aí, você tem um lado onde você aplica a força potente e o ponto onde se encontra o peso do objeto a ser movido. Então, aqui no desenho dá para compreender melhor isso daí. Na alavanca interfixa, sempre vai ter o ponto de apoio entre as forças. Olha só. Aqui nós temos a força potente, que é a força que nós vamos fazer, né, com os dedos. E aqui temos a força resistente, que é onde vai ter a resistência, né? No caso, o papel ou o que a gente for cortar. Outros tipos de alavancas interfixas, né? Interfixa justamente porque ela tá aqui entre os pontos de força e tá fixa.
aqui nesse meio. Outros exemplos é alicate. Pode ir lá pegar um alicate que você tem em casa, o alicate de unha. Você vai ver essa mesma estrutura aqui. As tesouras ou gangorras, né? A gente já viu gangorra no parquinho? Ó, tem lá a gangorra, né? Aí aqui tá... A gangorra fica lá presa no chão, num ponto no chão. E aí um amiguinho sobe de um lado, outro amiguinho sobe do outro e eles ficam... Então, quando vai, um faz a força, o outro é a resistência. Tá vendo? E ela não mexe pra lá e pra cá, ó. Ela é fixa aqui no meio. Essas são as alavancas interfixas, certo? Agora, as alavancas interresistentes, né? Qual que é a diferença? É que a força-peso, né, que é aplicada entre o ponto de apoio e a força potente. O que quer dizer isso? Que a força de resistência, que é o peso que a gente vai ter, ela fica entre o ponto de apoio e o ponto que a gente vai fazer a força, que é a força potente. Olha aqui, ó. Se vocês tiverem dúvida, é só olhar a legenda. Então, olha aqui, no pezinho, que é o vermelho, é onde a gente coloca a mão no carrinho de mão. Carrinho de mão, então, é uma alavanca interresistente. Então, você vai lá no carrinho de mão. Aí, você olha onde você pega o carrinho de mão para fazer a força. Você vai colocar a força ali. Lá é a força potente. No meio é a força resistente, que é onde você vai estar colocando o peso. E na frente, onde é a roda, é o ponto de apoio, né? Onde você está apoiando o carrinho, não é? Então, essa que é a diferença. A outra alavanca, que é a interfixa, o apoio fica no meio. Nesse caso aqui, o apoio fica na frente e a resistência que fica no meio, tá? Outros exemplos de alavancas interresistentes é o abridor de garrafa, quebra-nozes e o carrinho de mão. E a alavanca interpotente, que é o quê? O ponto de aplicação da força, que é a força potente, está localizado entre o ponto de apoio e o ponto onde atua a força, peso do corpo a ser movido. Então, aqui, a gente vai ter o apoio agora na frente e a força potente, que é onde a gente vai colocar a nossa força, vai estar aqui no meio, né? E a força resistente no final. Olha só, a pinça, por exemplo, né? Vai lá e pergunta para sua mãe se tem uma pinça para vocês dar uma olhadinha. Aqui é um ponto fixo, né, de apoio. E aqui é onde a gente vai apertar a pinça com a nossa força. É onde a gente vai colocar a nossa força para poder segurar algo, puxar, no caso, um pelo, né? Ou um cortador de unhas, por exemplo, também é um tipo de alavanca interpotente, tá? Então, assim, olha, eu vou estar colocando esses slides disponíveis para vocês, tá bem? E olhem bem os slides, porque aqui vai estar explicado certinho as legendas com os desenhos, que fica mais fácil de vocês relembrarem, tá? A aula de hoje é só isso, só sobre a alavanca. Justamente porque pode confundir vocês. Então, estudem mesmo, façam a atividade em cima dos slides que eu vou enviar, que vai ficar mais fácil de vocês lembrarem depois. Essa aqui é a atividade que vocês vão fazer hoje, tá? O que acontece? Vocês vão fazer a número 1, a número 2 e a número 3 no fórum e no caderno. E a número 4 você vai fazer só no caderno, tá? Então, olha só. Número 1, o que é uma alavanca, né? Que eu falei lá no início, e qualquer coisa vocês podem olhar no slide também, lá no início. Número 2, escreva apenas o nome dos tipos de alavanca que estudamos no vídeo. Então, quais foram os 3 tipos que eu falei aqui de alavanca? Não preciso de explicar o que é cada uma, tá? Pode só colocar o nome delas. Número 3, a ilustração seguinte mostra o deslocamento dos remadores, aqui os remadores, em um lago, sendo que os remos são considerados alavancas. Então, olha aqui, ó, o remo que tá aqui na mão dele são alavancas. O remo é qual tipo de alavanca? Então, a gente viu 3 tipos, né? O remo se encaixa em qual tipo? Pensando aqui, ó, onde que ele tá colocando a força,
no remo, onde que esse remo está apoiado e onde que está tendo uma resistência. Então, vendo esses 3 pontos, vocês conseguem identificar qual que é o tipo de alavanca. E a 4, que é o que vocês vão fazer apenas no caderno, que vocês vão desenhar um remo e informar onde está cada ponto desse. Então, vai desenhar aquele remo lá e aí vocês vão, façam uma setinha falando qual que é cada ponto, né? Onde que tá o ponto de apoio, onde que tá a força de resistência e onde que tá a força potente. É isso a aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, pode me perguntar no privado, que eu vou estar disponível até às 5 horas da tarde, tá, pessoal? Então, é isso. Tenham um ótimo dia de atividade e até a próxima aula.